Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal e eu quero cumprimentá-lo nessa manhã de quarta-feira, desejando que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que o dia de hoje seja muito agradável. Quero me dirigir a você que aniversaria hoje para deixar um abraço de toda a nossa equipe, de toda a nossa igreja, um abraço que vai acompanhado de muito carinho e de um grande desejo de muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Quero lhe fazer aquele convite. Hoje à noite, culto de oração em nossa igreja, a partir das 7 horas, teremos a oportunidade para orar juntos, orar uns pelos outros, também a oportunidade de cantar e de ler a palavra de Deus, estudando aquilo que as Escrituras têm para nos transmitir. Você é nosso convidado para este encontro, portanto, às 7 horas da noite. Se você está longe da Capunga, certamente há uma igreja batista próxima a você que também realize culto de oração hoje, ou mesmo outra igreja evangélica, mas não perca a oportunidade de hoje dedicar algum tempo para a oração, colocando diante de Deus as suas necessidades e para ouvir a voz de Deus para a sua vida. No livro dos Salmos, no Salmo de número 107, eu quero ler com você os versículos 8 e 9, que dizem o seguinte: Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. O salmista prossegue na sua proposta de nos convidar a adorar a Deus. Neste versículo 8, especificamente, ele nos convida a demonstrar a nossa gratidão a Deus, render graças a Deus. E aí lembra que nós não apenas podemos adorar a Deus, mas podemos especificamente expressar nossa gratidão, nosso reconhecimento por aquilo que Ele tem feito. E a verdade é que não faltam motivos para agradecer a Deus. Deus age para conosco de forma bondosa. No primeiro versículo desse salmo, quase que copiando o primeiro versículo do Salmo 106, nós somos lembrados da benignidade de Deus que dura para sempre. Deus é bom e a sua bondade é eterna, a sua bondade não se acaba, a sua bondade não se gasta. Que bom saber disso, porque senão provavelmente nós já conseguiríamos ter acabado com ela. Mas Deus age para conosco movido por sua bondade e não por nossos merecimentos. Por isso agora somos convidados nesse versículo a expressar a Deus a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito por nós. E sempre haverá, como dizia, motivos para agradecer. Sempre haverá coisas a lembrar e momentos a recordar nos quais o agir de Deus fez toda a diferença, nos quais a bondade de Deus se manifestou e por causa dessa bondade, nossa vida foi transformada, as circunstâncias foram alteradas, ou nossa postura foi tocada por Deus e modificada, de tal forma que pudéssemos ser vitoriosos sobre determinadas circunstâncias. Tiago lembra que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Somos, portanto, receptáculos das bênçãos e da bondade de Deus para conosco. Mas o versículo 9 é interessante porque ele fala de um Deus que dessedenta, de um Deus que supre a necessidade. Ele fala daquele que está com sede e que recebe o agir de Deus, daquele que está faminto e recebe a intervenção de Deus. Duas imagens interessantes que nos falam de um Deus que supre nossas mais profundas necessidades. Veja que interessante. Ao falar da sede e da fome, o salmista quer lembrar não de nossos desejos, não de nossas expectativas, não de nossas escolhas, mas de nossas necessidades. Deus age para suprir as nossas necessidades. E aqui ele trata de duas necessidades básicas, a nos lembrar que há, sim, necessidades muito mais profundas, muito mais efetivas que outras. Ao longo de nossa história, de nossa caminhada, há sim necessidades que só Deus pode suprir. E é curioso como, de alguma forma, esse texto nos remete ao Novo Testamento. Veja, o salmista diz que Deus dessedenta a alma que tem sede, Deus alimenta a alma que tem fome. E a gente acaba se lembrando de que séculos depois o Filho de Deus viria ao mundo para dizer
Ó todos vós que tendes sede, vinde a mim e bebei. O Filho de Deus veio ao mundo para dizer: eu sou o pão da vida. É interessante perceber que Jesus é a perfeita imagem de um Deus que supre nossas mais profundas necessidades. Jesus é a perfeita imagem de um Deus que satisfaz exatamente nossas mais agudas e mais complexas carências. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, ele veio para ser a água da vida. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, ele veio para ser o pão da vida. O que isso significa? Que a nossa necessidade de Deus, nossa mais profunda necessidade, é suprida em Cristo Jesus. É Ele quem nos traz aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Por isso, eu quero lhe lembrar que mesmo que nós estejamos lá no livro dos Salmos, tantos séculos antes da vinda de Cristo, a mensagem do salmista não se aplica apenas às suas próprias experiências do passado, capazes de relembrar que nós temos um Deus fiel, um Deus que age por sua bondade, um Deus gracioso, mas a nos lembrar que sobre todas as coisas nós temos um Deus que identifica nossas mais profundas necessidades e as supre. E Deus fez isso de forma plena, enviando o seu Filho ao mundo para viver e morrer por nós. Quando conhecemos a Jesus, nossa sede espiritual é saciada. Quando conhecemos a Jesus, nossa fome espiritual é satisfeita. Porque em Cristo, e só em Cristo, nós encontramos esta satisfação da qual necessitamos. Satisfação que jamais encontraremos em qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar ou em qualquer proposta religiosa, porque só Jesus Cristo nos satisfaz. Quero convidá-lo a orarmos juntos agora ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque Tu és bondoso para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque essa bondade se manifesta nas muitas manifestações de generosidade, nas muitas bênçãos que Tens derramado em nossas vidas. Sobretudo, eu quero Te agradecer a vinda de Jesus ao mundo, para satisfazer nossas mais profundas necessidades. Muito obrigado, Pai, porque o Teu Filho veio para nos trazer contentamento, felicidade, paz. Muito obrigado porque Cristo nos outorga vida eterna. Eu quero Te pedir que cada amigo que nos assiste neste instante encontre esta resposta e esta satisfação em Cristo Jesus. Em Seu nome. Amém. Lá vem o sol, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Em VBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.